seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama, de conscientização sobre essa doença tão grave. Para isso, a gente recebe a Renata Moraes, que é coordenadora do Centro Municipal da Mulher. Vamos falar também sobre o Observatório Social do Brasil, seção Campos Gerais. E quem conversa com a gente é a coordenadora da instituição, Paula Chamini, e também a Georgia Bimbochenek, que há poucos dias assumiu a presidência da entidade. Nosso outro assunto é contar as aventuras da Dora Doralice, uma boneca de mola que amola. E quem veio falar sobre a personagem é a autora do livro, Karen Fadel. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. A gente está aí com os meses temáticos, sempre falando do assunto em destaque. Esse mês, claro, Outubro Rosa, mês de conscientização de prevenção do câncer de mama. Dos meses temáticos, é um dos mais antigos. E será que ele está conseguindo bons resultados? Pois é isso que nós vamos ver aqui em Ponta Grossa, o que está acontecendo com a Renata Moraes, que é a coordenadora do Centro Municipal da Mulher. Renata, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada e obrigada pelo convite. Ano passado a gente já conversou, né, sobre como é que anda aí a conscientização das mulheres, e eu te pergunto, volto a te perguntar, como é que está as nossas pontagrossenses? Como é que elas estão se comportando? Olha, as pontagrossenses, aquelas principalmente que nunca fizeram o exame, ainda é a nossa principal foco, né? Porque acaba acontecendo que são as mesmas mulheres que procuram as unidades de saúde. Então, pelos nossos índices e indicadores que nós fazemos, né, todo ano, ainda nós não conseguimos atingir o número dessas mulheres que não fizeram o exame de mamografia ainda pela primeira vez. E a gente sempre teve, porque muita gente tem medo, tem isso, tem aquilo, mas muita gente diz, mas não tem exame. Uma época sobrava exame bastante. Hoje, como é que é essa realidade aí da oferta e da procura? Então, a questão da mamografia não tem demanda reprimida. Nós temos dois tipos de mamografia, a de rastreamento e a diagnóstica. O prazo, assim, em média, 1 mês a 2 meses para a realização do exame. Então, não há o porquê não procurar a unidade de saúde. Qual que é a diferença dessas duas mamografias? A mamografia de rastreamento, que é a preconizada pelo Ministério da Saúde de 50 a 69 anos, são aquelas mulheres que não têm sintoma algum. Então, essas mulheres, por mais que elas não tenham sintomas, elas têm que fazerem a mamografia para poder fazer esse rastreamento. Porque se caso diagnosticado o câncer, né, quanto antes, 100% de cura, né? Então, ela tem uma chance bem maior de cura. Já a diagnóstica é aquela feita fora dessa faixa etária. São aquelas mulheres que têm um sintoma, que às vezes ao tomar o banho, ela sente um nódulo, ou, né, vê um aspecto diferente da mama. Então, ela deve procurar a unidade, mas ela já faz daí por causa do sintoma. Então, essa seria uma diagnóstica. E essa daí não precisa ser na faixa etária de 50 a 69 anos. Pode ser bem antes. Pois isso é uma curiosidade que até tem me despertado, porque a gente tem ouvido falar de casos de mulheres com 30 anos que está aparecendo câncer de mama com maior frequência, de 30, 40. E aí, como é que ela faz? Isso é fora do padrão normal? Isso é fora da curva da estatística? Isso, que essas mulheres mais novas, né, pelos casos que nós temos conhecimento lá no Centro Municipal da Mulher, são aqueles casos de câncer mais agressivo, que não são do foco do rastreamento, né? O do rastreamento tem uma faixa etária, que é essa de 50 a 69, que tem, né, são todos estudos, pesquisas, né, que são feitas, né, através do Ministério da Saúde e tudo, que é esse câncer nessa faixa etária que pode acontecer. Então, por isso, de rastreamento. E como a mamografia também é um exame assim que né, tem uma radiação, tudo, então não é aconselhável também você fazer antes, né, dessa faixa etária. Mas esses casos que acontecem, né, pelo que nós temos conhecimento, né, dos casos que acontecem no Centro Municipal da Mulher ou são encaminhados para oncologia, são esses casos mais agressivos. Ah, tá. E até um tempo atrás, se falar em câncer de mama era sentença de morte, né, Renata? Já era uma coisa meio, assim, já estava condenada.
E hoje em dia, o que a gente vê, graças a Deus, felizmente, é uma realidade bem diferente. O índice de cura obtido é bem mais expressivo, né? Ah, não, com certeza. Que com a oferta também desse exame, você descobre mais cedo. Então, a porcentagem de cura é bem maior. E hoje nós temos, né, mais facilidade de chegar ao tratamento também. Então, com certeza, o índice vai ser maior de cura. E a questão, o câncer de mama é mais ou menos como o câncer de pele, quer dizer, se ele ficasse quietinho no canto dele, não tinha problema, né? Era só retirar a mama e pronto, porque você vive sem mama. Mas o grande problema é a metástase, é isso? Isso, porque vários, né, tipos de câncer, né? O que não consegue daí na parte primária, você, né, já conseguir ter a cura, né? Acontece que ele vai se espalhar pelo organismo, né? E aí é que mora o perigo do índice de mortalidade que a gente vê por câncer de mama. Isso, e pela demora, às vezes, do tratamento, né? Que pode também ter o câncer ter avançado bem mais, né? E por que existe ainda, não se atingiu essa faixa etária? Qual é a avaliação que vocês têm? Por que as mulheres ainda resistem em procurar a mamografia? Muitas têm o medo de descobrir a doença, né? Porque como não me incomoda, não dói, por que eu vou procurar, né? Sarna para me coçar, como diz, né? Assim, né? E muitas têm, às vezes, medo até do exame. Porque como aperta as mamas, tem algumas mulheres que falam, meu Deus, é um exame horrível. Mas não é um exame desconfortável, claro, né? Mas necessário. Mas ele não é invasivo. Ele não é agressivo, ele é desconfortável, mas ele dura segundos. Isso, ainda mais se a paciente ajudar na hora do posicionamento da máquina, né? É bem mais rápido ainda, né? Não é uma coisa que você vai comemorar, é como ir no dentista, né? Claro. Não é uma coisa assim agradável, né? Isso. Ou fazer um exame de sangue, mas ele é menos invasivo, inclusive, que um hemograma. Com certeza. E ainda assim, as mulheres, o que está sendo feito para tentar conscientizar essa faixa? Então, o mês de outubro, né, a Secretaria de Saúde, como em todos os lugares, nós usamos esse mês para fazer a conscientização, né, do câncer de mama. A gente até procura, né, fazer já da parte do câncer de colo de útero, questão de autoestima, né, planejamento familiar, mas nesse mês nós focamos, né, no diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas esse mês, no caso, assim, a gente puxa a mulherada, né, puxa a orelha da mulherada para ela procurar a unidade, mas nós enfatizamos sempre, não é só no mês de outubro, é de janeiro a dezembro que todas as unidades estão de portas abertas. Então, não é só nesse mês, não, se eu não fizer em um mês de outubro, não. Tanto que, às vezes, a procura aumenta no mês de outubro. Mas tem de janeiro a dezembro para fazer todos, né, esses exames, procurar a unidade, tirar as dúvidas, né, porque... às vezes elas têm dúvida até, não, mas eu faço o autoexame. Hoje nós não é mais não é comentar, não é fazer o autoexame. Você é conhecer suas mamas. Então, você tem que procurar a unidade de saúde para fazer o exame clínico das mamas com a enfermeira. Porque muitas vezes você pode, às vezes, até faz ali rapidinho, com medo de encontrar alguma coisa, ou às vezes encontra, né, assim, e daí fica preocupada, já fica nervosa. Então, a gente fala sempre, procura a unidade uma vez por ano para fazer o exame clínico das mamas, para conversar com a enfermeira, tirar todas essas dúvidas, verificar se você está na faixa etária de você fazer esses exames de rastreamento ou não, para conversar sobre o planejamento familiar, né? Porque tudo envolve os cuidados da mulher, né? No geral. E aí, o Centro Municipal da Mulher, não adianta a paciente procurar direto lá. Ele é uma segunda etapa, é só por encaminhamento. Isso. Então, a porta de entrada para qualquer atendimento, né, na rede pública do município de Ponta Grossa, a porta de entrada sempre é a unidade de saúde, para qualquer tipo de tratamento. Lá, ela vai, né, ter todo o atendimento, né, o acolhimento. Se houver necessidade, nos casos específicos de ginecologia, né, obstetrícia de alto risco, ali a unidade irá encaminhar para o Centro Municipal da Mulher. Então, o Centro Municipal da Mulher é uma referência para as unidades de saúde. Ela não é porta aberta direta para a mulher. Sempre será a unidade de saúde. Tá, e o exame de mamografia não é feito lá no Centro Municipal da Mulher ou é lá que está o equipamento?
Não, até nós tínhamos o equipamento lá, mas agora até nós vamos mudar ele para o pronto-socorro, por questão do setor de imagem, né? Mas o exame que nós fazemos hoje em Ponta Grossa, a nossa referência é a clínica da imagem. Ah, tá. E aí a mulher vai para fazer essa mamografia, aí o resultado ela vai pegar lá na clínica da imagem. Isso. E vai levar de volta para vocês ou para a unidade de saúde dela? Para quem solicitou o exame. Então, se ela vai à unidade de saúde, a mamografia de rastreamento, por exemplo, a enfermeira mesmo pode pedir, não precisa ser o médico. Ah, tá. A diagnóstica tem que ser através do médico. Então, se ela está naquela faixa etária de rastreamento, ela vai, né, conversar com a enfermeira, ela vai solicitar, né, a mamografia, vem para o agendamento. Feito o agendamento, a gente devolve para a unidade de saúde, onde é avisada a paciente, ela vai realizar o exame na clínica de imagem, ela retira o resultado da clínica de imagem e quem solicitou o exame, ela vai levar o resultado. Então, é na sua unidade de saúde. Se caso ela esteja acompanhando no Centro Municipal da Mulher e foi o profissional médico do Centro Municipal da Mulher que solicitou, ela vai retornar a mostrar para o médico daí do Centro Municipal da Mulher. E aí, caso ela tenha um diagnóstico positivo para câncer, qual é o encaminhamento seguinte? Como é que é feito daí? Então, se ela fez na unidade de saúde, pegou um resultado com BIRADS 4, 5, que são os suspeitos, né, que já precisam fazer investigação com biópsia, corbiópsia, né? Então, se ela voltar ao profissional médico da unidade, ele mesmo já encaminha para a oncologia. Então, não precisa ser encaminhado para o CMM, para a DI, ser encaminhado para a onco. Com o laudo suspeito, o profissional médico mesmo da unidade já vai encaminhar ao setor de oncologia. E na nossa cidade, né, a referência para oncologia é a Santa Casa. E aí o pessoal na Santa Casa, e daí passa a ser o atendimento via governo do estado, governo federal, aí não é mais da rede municipal. Isso, ela passa daí para o estágio terciário, que daí é custeado pelo estado, né, e federal. E vocês têm pelo menos um acompanhamento, mesmo não sendo de competência, enfim, né, do sistema municipal? Como é que está isso? A fila de espera, vocês sabem como é que está o andamento desses tratamentos? Para você entrar para a oncologia, não tem demanda reprimida. Se ela entra, se tiver vaga já para outra semana, na outra ela já está vai ser atendida lá no setor terciário, que é a oncologia da Santa Casa. Esse nós não temos demanda reprimida e é rápido o acesso. E mesmo a cirurgia, por exemplo, o tratamento, você sabe me contar, embora isso seja regional de saúde, não municipal? Nós temos alguns relatos que às vezes porque o que acontece? Eles trabalham só com a parte de oncologia. Então, tem vários casos. Você pode chegar lá e o doutor olhar e ver, né, tipo, que o teu caso pode esperar, às vezes, 1 mês, 2 meses, né, assim, não que seja esse prazo, né, mas, claro, que como a gente sabe o desespero da pessoa em saber que pode ser um diagnóstico maligno, né, é claro que a pessoa gostaria que o atendimento fosse já hoje, começasse, a biópsia fosse feita amanhã, né, e sucessivamente. Mas é conforme daí o tratamento de cada paciente. Às vezes a gente tem alguns relatos, mas a gente pede para procurar a parte de serviço social, lá na Santa Casa, né, para poder ver conforme está o andamento. A gente até, quando eles vêm procurar, o que pode acontecer? Às vezes eles marcam um retorno para você daqui tantos dias, mas a pessoa passa mal. Então, quando a partir do momento que ela está sendo atendida lá, ela já é porta aberta. Então, se ela passou mal daquele problema, ela já vai direto na Santa Casa. Então, na Santa Casa, daí já tem um ambulatório de oncologia aqui. Então, se eles verem que o quadro às vezes está agravando, muitos casos que eu acompanhei, que às vezes elas retornam, mas eu não estou bem, a gente indica, não, vai para o ambulatório de oncologia. E muitos casos foram adiantados cirurgias, quimioterapias. Então, eles vão analisando cada caso. E nessa nossa programação aí do Outubro Rosa, a gente já começou lá no começo do mês, a partir dessa semana aí que já estamos finalizando, o pessoal ainda tem atividades nas unidades de saúde, tem essas buscas. Onde é que o pessoal pode tirar dúvidas? Sempre procurar a sua unidade próxima de casa, porque sempre nesse mês as unidades fazem aquele dia D, que é o dia D que elas tipo, param, às vezes, não param, né, mas param as rotinas do dia a dia que elas têm, né, e focam naquele dia, às vezes com palestras, né, diferenciadas, com o pessoal de beleza, né, eles vão fazer maquiagem, cortes de cabelo, planejamento familiar, ou demanda espontânea, né, quem chegar pode fazer preventivo, pode fazer o exame clínico das mamas,
Então, tem sempre o dia D. Então, a gente fala procurar as suas unidades próximas, né? Para, né, saber desses dias respectivos que vão ter, né? Mas a gente sempre reforça. De janeiro a dezembro, elas estão de portas abertas. Tá certo, Renata, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e a gente torce aí para vocês terem sempre muito sucesso, porque o sucesso da Rede Municipal de Saúde é o sucesso da saúde da população, né? Com certeza. Obrigada e obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Observatório Social aqui de Ponta Grossa. Um instante só e eu só volto. Não saia daí. Nos últimos tempos, o controle da sociedade sobre o poder público ficou mais intenso. Pelo menos o assunto ficou mais debatido. Infelizmente, a motivação não foi das melhores, mas alguma coisa boa a gente sempre colhe de resultado. Só que muito tempo antes dessas crises todas, uma instituição no Brasil, um braço aqui em Ponta Grossa, já vem fazendo esse trabalho. É o Observatório Social. E a entidade agora trocou de diretoria. Para falar um pouco sobre o trabalho, eu recebo a Georgia Buchenek, que assumiu a presidência, e a Paula Chamini, que é coordenadora do Observatório Social do Brasil, Ponta Grossa, né? Campos Gerais. Prazer recebê-las, sejam bem-vindas. Obrigada, Ana Cláudia. O prazer é todo nosso. O observatório, você já está lá há um tempo atuando na diretoria, né? Eu sou sócia fundadora, né, do Observatório Social dos Campos Gerais. Ele iniciou em 2009 e já fui vice-presidente. E esse ano eu assumi, 2 semanas atrás, a presidência. E a posse foi semana passada. E que hora para assumir a presidência do Observatório Social, hein? Na hora que tudo está aí numa linha de tiro, assim, fantástica. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito de intolerância, né? As pessoas estão intolerantes. Mas o nosso papel é observar, né? O Observatório Social, ele tem como objetivo fiscalizar as contas públicas, mas não no sentido de fiscalizar por fiscalizar. Ela tem o intuito de colaborar com o controle social. Né? Nós não estamos ali para impor nada. Simplesmente, nós exigimos tanto a cobrança dos impostos, né? Fazemos campanha para a cobrança dos impostos, e aí surgiu, mas para onde que vão esses valores, né? Esse dinheiro? Então, assim, nós ajudamos a administração pública melhor administrar os recursos que são arrecadados. Né? Então, é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, ninguém tem partido político, ninguém torce para ninguém ali dentro, e nós também não entramos na Câmara ou no Poder Executivo com o intuito de apedrejá-los, né? Ou para apontar os erros. Nós estamos ali para colaborar, para que a lei seja aplicada e que seja cumprido da melhor forma possível o processo licitatório, por exemplo. É que hoje nós estamos vivendo uma época em que se inverteu, e você é advogada, você sabe, sempre o princípio fundamental do direito todo mundo é inocente até prova em contrário. Hoje, infelizmente, justamente com essa intolerância que você falou, parece que todo mundo é culpado até prova em contrário. Então, quer dizer, o Observatório Social, até onde me conste, não está lá para jogar pedras, né? Para culpar as pessoas, porque dá a impressão muito pelo que passa essa imagem, está lá para acusar de dedo em riste, e não é esse o objetivo, né? Não, de forma alguma nós vamos acusar, muito pelo contrário. Um dos objetivos do observatório, que nem eu já disse, é acompanhar. Então, por exemplo, uma das frentes do observatório, além de educação fiscal, que tem campanhas de educação fiscal para conscientização da importância de pagar impostos, né? Nós também temos uma linha de acompanhamento, por exemplo, de processos de licitação. Né? Então, quando uma empresa, quando a prefeitura abre o edital de compras, né? O observatório fomenta esse edital para comunicar para outras empresas que têm aquele mesmo material que pode ser fornecido. Isso vai estar fomentando a concorrência, as empresas da cidade, da localidade, a poderem estar participando, porque isso é o nosso interesse. Em que sentido? Interesse de Georgia enquanto pessoa, enquanto cidadã. Porque quanto tiver maior número de empresas participando, maior concorrência
e o valor vai ser melhor, né? Claro. Então, todo mundo ganha. Se a prefeitura, né, os cofres públicos puderem estar economizando, a população ganha. Porque com esses recursos que eles deixam de gastar mais por um determinado objeto, vai estar, entre aspas, sobrando para que possa ser investido em outra necessidade do município. E Paula, você que, né, é coordenadora, como é que funciona essa questão logística, né? Porque antes era Observatório Social dos Campos Gerais, né? Depois mudou Observatório Social do Brasil, Ponta Grossa, Campos Gerais. Como é essa logística aí? É uma instituição de nível nacional. Isso. O Observatório Social do Brasil, Seção Campos Gerais, ele é um braço do Observatório Social do Brasil. Então, nós trabalhamos em rede, existe uma metodologia padronizada nos 139 municípios em que hoje existem unidades do Observatório Social, e nós trabalhamos em todas as vertentes, digamos assim, com uma mesma metodologia. Claro, com alguns ajustes por conta, né, de questões locais, de questões pontuais em relação a períodos de acompanhamento, a quantidade de pessoas dedicadas a determinadas áreas, a um trabalho específico em relação aos voluntários, ao gerenciamento desses voluntários, né, do programa de voluntariado, mas de modo geral nós temos uma metodologia, tanto de análise, por exemplo, de editais, nós temos uma metodologia de acompanhamento de obras, nós temos uma metodologia de entregas, né, de acompanhamento de entrega, nós temos uma metodologia de acompanhamento e monitoramento da Câmara Municipal, né, do Legislativo. Então, cada um dos trabalhos, nós temos vários projetos que acontecem em âmbito nacional, porém, localmente, né, eles são executados de forma local, mas eles são executados em vários municípios do Brasil. Então, ela é uma rede, nós trabalhamos em rede. Então, nós temos o suporte do Observatório Nacional, né, do Observatório Social do Brasil, mas cada unidade, ela tem a sua independência, tem a sua autonomia em relação à forma de conduzir os trabalhos, de formar a equipe, né, e de conduzir as atividades. Então, quer dizer, o observatório vem bem mesmo ao encontro do que a gente sempre diz, que não basta só você exercer o voto. Você tem que acompanhar o que o teu eleito, tenha votado nele ou não, quer dizer, o que o eleito está fazendo. Então, o Observatório Social, ele trabalha nessa linha. Sim, na verdade, nós somos uma entidade que trabalha na gestão do controle, na gestão do recurso público e no controle social. Então, o nosso objetivo maior é que os recursos públicos, né, a arrecadação do município, ela seja aplicada de forma correta, de forma devida e dentro do que prevê tanto a legislação quanto os próprios editais. Então, se você lança um edital para um determinado produto, o que o observatório faz é acompanhar esse processo para que aquele produto, de fato, seja comprado, seja adquirido, sem sobrar ou faltar nenhum ponto que o edital relaciona. E também em relação a todo esse trabalho, a essa metodologia do observatório, nós trabalhamos de forma bastante direta com os responsáveis. Por exemplo, se nós encontramos qualquer não conformidade, que é assim que nós chamamos, nós não chamamos de erro, nós não chamamos de problema, é uma não conformidade. Então, a partir do momento em que nós diagnosticamos essa não conformidade, o nosso trabalho é oficiar, no primeiro momento, o órgão responsável. Então, se há uma licitação de uma determinada secretaria, de uma determinada autarquia, são eles que receberão o nosso documento, né? E é todo através de documento físico mesmo, nós oficiamos mesmo. Então, esse ofício é encaminhado ao responsável daquele processo ou daquela situação, daquele caso, para que ele avalie e faça o ajuste necessário. Estando o ajuste resolvido, aquela questão resolvida, né, de acordo, e nos respondido esse ofício, o processo segue, seja ele licitação, seja ele monitoramento, seja ele qual for. Não resolvido, nós temos mais duas instâncias, que são a Câmara Municipal e que tem, né, o dever de fiscalizar, né, uma das suas atribuições. Ou caso não tenhamos, né, resposta dentro dessas duas esferas, ou resposta satisfatória à solução, né, daquela não conformidade, aí sim a última instância é o Ministério Público.
Então, até chegarmos lá, né, temos outras etapas e sempre de forma sigilosa, né? Nós não fazemos nenhum tipo de divulgação em relação a isso. E você falou o trabalho dos voluntários, treinamento, recrutamento. Como é que vocês conseguem esses voluntários? Da onde que eles vêm? Muitos são universitários, né? A Paula tem contato com várias instituições, com diversos cursos, porque, por exemplo, as pessoas, a princípio, podem pensar, quem seria o voluntário capaz para trabalhar no Observatório Social? Seria só pessoas de economia, de direito, mas não, eu acho que todas as pessoas são capazes de estarem lá e doar o seu tempo para colaborar com o nosso trabalho, né, o trabalho do Observatório Social. Por exemplo, teve até um caso inusitado, porque nós acompanhamos as licitações das merendas, né? E a merenda escolar, quem vai fiscalizar a merenda escolar são os alunos de nutrição. Isso. Por que não? Exatamente. Aí a Paula pode estar falando melhor sobre isso. E como é que funciona esse direcionamento desses voluntários? Então, nós temos uma área de projetos dentro do observatório, que é conduzido por uma assistente social e uma estagiária de serviço social. Esse projeto, no caso, ele é elaborado, ele é criado, né, para algumas áreas, e aí nós fazemos essa captação. No caso, nós já temos alguns voluntários, né, alguns já cadastrados conosco, e quando eles fazem esse cadastramento, eles já nos dão algumas áreas de interesse. Então, dentro dessas áreas de interesse, quando nós temos o projeto, a gente já faz esse contato, né, no caso daqueles voluntários que já são cadastrados conosco, e quando não, né, no caso dos alunos de nutrição, nós fomos até a faculdade, nós divulgamos o observatório lá, que nós temos nós estamos em constante contato, principalmente com as instituições de ensino, e aí a gente fez esse contato, fez esse convite e nós recebemos esses alunos para trabalhar conosco. Aí eles recebem todo um treinamento, toda uma capacitação, né, para atuar naquele projeto, conhecem o trabalho do observatório, precisam cumprir os requisitos, né, que nós observamos, principalmente a questão de não filiação partidária, é o nosso principal requisito. Então, a partir do momento em que o voluntário, ele entra, ele deseja fazer parte do observatório, nós buscamos, primeiro passo é buscar a questão do título de eleitor. Então, não há filiação partidária, ele pode fazer parte do nosso quadro, ele preenche um termo de voluntariado, um termo de sigilo e o compromisso dele de trabalho conosco, e aí ele entra nos processos de capacitação para poder atuar e trabalhar no projeto. E acredito que uma restrição possa ser o funcionário público, por exemplo? Também. Porque não que você vá pressupor de alguma má-fé ou alguma coisa, mas até pelo conflito de que quem está diretamente envolvido, quer dizer, não adianta você revisar o seu próprio texto, a gente em jornalismo não adianta, porque provavelmente você vai deixar passar as não conformidades. E se você é um controle externo, quer dizer, não adianta você fazer lá dentro, né? Esse no caso é um outro impedimento, digamos assim, por conta do nosso código de ética, que nesse caso se enquadraria conflito de interesse. E não só o funcionário público, como algumas áreas, por exemplo, nós não podemos, em alguns momentos, nós não temos, alguns engenheiros, por exemplo, já aconteceu, de que eles foram, né, remanejados ali, ou foram, o projeto passou para outro profissional, porque ele tinha algum tipo de envolvimento, ou teve algum tipo de envolvimento com aquele projeto, ou com aquela empresa. Então, para evitar conflitos de interesse, nós tivemos essa questão também. Como parentes de pessoas que são pessoas públicas, né, que são políticas, aí também, por mais que ela não seja filiada a nenhum partido, há um interesse indireto, né, que pressupõe que ela não poderia estar ali se voluntariando. Porque se você tem um projeto que é teu, é claro que você tem um olhar de carinho diferente, né? Você vai olhar com olhos mais gentis, né, pelo menos. E questões, por exemplo, vocês falaram das licitações públicas, né, da Câmara, da Prefeitura, e quando se trata de outros órgãos que também trabalham com dinheiro público, por exemplo, Universidade Estadual, ou INSS, aí não é de abrangência do observatório? Não.
o observatório, a princípio, isso pode ser que venha a ser um braço no futuro, mas a princípio é somente a administração pública, a legislativa e executiva, né? Não temos interferência, né? Não cabe a nós, até porque o nosso o observatório é novo, né? Uma instituição recente que começou em Maringá com a indignação da população, então assim é paranaense, né? Começou com a indignação da população, principalmente eu acredito que foram até dos servidores da Receita Federal que constatou que a arrecadação era muito alta e não havia uma preocupação com os gastos, né? Então, assim, quando você vai comprar na sua casa algum item, material de limpeza, por exemplo, você faz pesquisa de preço, você compra a quantidade certa, né? E quando o dinheiro não lhe pertence, enfim, acabam que havia muitos desperdícios. E eles constataram com canetinha, se não me engano, foi caneta esferográfica, que foi aberta uma licitação e para a compra absurda, assim, um valor de, sei lá, 100 mil canetas para atender a região de Maringá, a prefeitura. E no estoque já tinha 20 mil canetas, que era o suficiente por 3 anos. Nossa, então, verificou-se que havia um equívoco ali muito grande, né? Por falta da administração mesmo. Então, às vezes, algumas secretarias, ela tem uma necessidade, mas está sobrando na outra, porque elas não se conversavam. Então, começou a estudar a possibilidade do observatório intervir como sugestão de fazer uma central de compras, fazer uma central de estoque, uma central para que pudesse amenizar esses gastos. Então, muitas prefeituras já entenderam isso e começaram a utilizar dessa metodologia dentro, né, das suas prefeituras. Na semana passada, nasceu o primeiro observatório estadual, que é o Observatório Estadual de Santa Catarina. Que bacana. Então, ele é o primeiro observatório que vai trabalhar com as questões estaduais. Mas nesse momento, em Santa Catarina, é o primeiro que nós temos. Mas pode fazer escola para os próximos. E a tua ideia, na tua gestão como presidente, é continuar esse trabalho? Você continuar. Tem projetos novos? Como é que você quer fechar esse ano aí? Nós estamos dando continuidade a tudo que vem sendo realizado, né? Então, estamos num momento muito bacana, porque estamos atraindo bastante voluntários, um pessoal novo, um pessoal engajado, com vontade. E aí, você tendo essa mão de obra de pessoas com gás, né? Você consegue realizar muita coisa. Mas, como eu disse, o observatório é novo, né? Ele não é tão maduro, então tem muitos desafios ainda pela frente. Nós temos que trilhar muitos caminhos ainda, temos que abrir novas portas, né? Os desafios aparecem, temos barreiras a enfrentar, mas eu acho que é muito satisfatório quando você faz alguma coisa pelo seu país, né? Quando o Ney veio conversar comigo, ele falou assim: Georgia, eu gostaria de lhe convidar para ser candidata a presidente do Observatório Social. Eu falei: olha, eu tenho tanta coisa, eu não consigo. Ele falou: que país que você quer deixar para os seus filhos? Então, essa pergunta que tem que fazer para os cidadãos. É muito fácil a gente reclamar, Ana Cláudia, que tem buraco na rua, que a licitação está cara, que pagaram não sei quanto por não sei o quê, que nananana. Escutamos reclamações aos montes. Mas o que essa pessoa faz pela comunidade dela? Tem que fazer o seu papel. E quem queira ser voluntário, conhecer o observatório, é só chegar. O voluntário, né? A pessoa que quiser conhecer mais informações, nossa sede fica no 2º andar do prédio da Associação Comercial. Nós temos o nosso telefone fixo, que é o 3220-7209, ele também é o WhatsApp, então nós estamos à disposição. Estamos presentes em todas as redes sociais, né? As pessoas podem entrar em contato lá conosco também. E estamos, né, abertos a todas as áreas, a todas as pessoas que tenham interesse, a todos os cidadãos que tenham o desejo de transformar a indignação em ação. Esse é o objetivo do Observatório. Bacana. Gente, muito sucesso para vocês aí nesse trabalho. Disposição, esse espírito cidadão e patriótico. E a gente está aqui à disposição sempre que vocês tenham aí assuntos para divulgar. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Sucesso. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre lançamento literário. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.
semana passada teve livro novo chegando na praça aqui em Ponta Grossa. E o lançamento foi especial em comemoração ao Dia da Criança. Quem chegou para dar o ar da graça foi a Amola, uma obra da Karen Fadel, que eu tenho o prazer de receber aqui. Karen, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Estou lisonjeada com o convite a partir do momento que eu lancei esse livro, que é, para mim, um sonho muito realizado. Bacana, eu sempre tenho o privilégio de conversar com escritores e escritoras em Ponta Grossa. Nós temos aí, nós temos um celeiro muito grande de produção literária, e eu acho isso encantador, né? É uma coisa que me orgulha na minha terra. E eu vejo sempre que eles dizem que um livro é igual a um filho. Exatamente. Eu sempre quis, na realidade, lançar um livro. E a partir do momento que lancei, me sinto realizada com o sucesso que está sendo essa obra. E é um filho porque a partir do momento que você toma ele com carinho, você faz todo um processo, né, para chegar até ele, que culmina numa obra final de muito amor. E eu costumo dizer que tem 3 coisas que nós temos que ter, né, ou desejamos ter. Um filho, eu tive. Né? Um livro eu escrevi com muito amor e alegria, e agora falta plantar uma árvore, mas posso sentir-me realizada, pois as sementes de amor, de carinho, já estão sendo plantadas através das palavras deste livro. Você já está semeando, e é uma responsabilidade tanto você formar novos leitores, né? Porque não sei, eu imagino, escrever para criança pode ser até mais difícil do que para adulto, né? Exatamente, certamente. Escrever para criança faz com que nós pensemos não só em ampliar vocabulário, mas principalmente em fomentar, incentivar a leitura, incentivar com que eles tenham amor e prazer pela leitura de uma maneira lúdica e também permitindo reflexões sobre assuntos cotidianos, reflexões sobre atitudes, enfim, fazer com que um ser humano se plante ali da melhor forma, com os melhores sentimentos, com os melhores pensamentos, com a dignidade, com a ética. Então, certamente, há uma preocupação muito grande com tudo isso. E como é que surgiu a Amola? Gente, é uma graça, o livro é todo colorido. Olha o marca-página. Que coisa mais linda que tem aqui. E aqui está, né? Esse é meu, já tem minha dedicatória aqui. O livro com ilustrações muito bonitas, quer dizer, para despertar mesmo a atenção e o interesse da garotada. E me conta, olha os olhos dela aqui, que lindos. As ilustrações estão fantásticas. Isso. Na realidade, foi uma ex-aluna minha de Itapeva, interior de São Paulo, talentosa designer gráfica, Jéssica 20, quem ilustrou com muito amor e carinho a Dora Doralice, que é uma boneca de mola e surgiu a partir do momento em que eu, na minha infância, sempre tive muito amor, muita devoção pelas bonecas. E aí, a partir daí, por que não uma boneca com molas, que é aquele passatempo maluco da infância, né? Então, eu tentei unir a boneca e as molas nas partes superiores e inferiores e cabelos. E por que não uma boneca de mola e que a mola? Exatamente. Esse jogo de palavras ficou muito interessante. E quem é a Amola, a Dora Doralice? Por que ela amola tanto? Garanto que ela pergunta demais. Ela amola as pessoas, ela amola os amigos, ela esconde objetos na cabana quando ela está na noite do pijama, ela amola o carteiro, o sapateiro, amolar no sentido de incomodar, e ela amola o tempo todo para mostrar às crianças que quem amola o tempo todo não é querido, quem amola o tempo todo tem que refletir sobre as suas atitudes para não perder os amigos. Na realidade, há uma reflexão por trás desse amolar, porque se a gente amola o tempo todo, a gente não é bem quisto naquele lugar. E a questão do respeito, para se ter um convívio social, há que se refletir. Então, ela amola justamente para mostrar que às vezes a gente incomoda o amiguinho, cutuca, faz coisas negativas. E será que isso está sendo bem aceito pelos meus colegas? Como eles estão me vendo? Olha que bacana, é um processo reflexivo que trata mesmo da educação. Da educação, do respeito, da importância das amizades, de respeito às diferenças. Nós temos a personagem Alice, que é a dona da boneca de mola, e ela é cadeirante. Para mostrar que todo mundo é igual, todo mundo pode se divertir. É um livro lúdico, mas ao mesmo tempo que reflete sobre essas questões de comportamento, de amizade, de respeito, de carinho e de perdão. Esses valores que hoje em dia tá complicado, né? Quer dizer, não dá para perder a oportunidade mesmo de estar
fomentando isso, né, Karen? Exatamente, a gente tem que incentivar que as pessoas sejam cada vez mais humanas, que as crianças, principalmente, que elas levem para cada um o melhor de si. Não é? Então, através desse livro, eu busco reflexões sinceras, de muito amor e carinho, de bondade, de alegria. Eu tento levar para as pessoas a semente do bem, a semente do amor, a semente da amizade, tão esquecidas nos tempos atuais. Temas tão importantes e relevantes que se perdem no contexto da sociedade vigente. E você, a Amola é teu primeiro livro, mas qual que é a tua trajetória até virar escritora? Eu sou nascida no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Itapeva, e desde os 13 anos comecei a escrever poemas para o extinto jornal Tribuna. Ai, que legal! Sim, e os poemas tratavam de temas cotidianos, da adolescência, e eu, naquela época, já disse, eu vou escrever um livro um dia. Né? Não foi naquele momento, enfim, depois na idade adulta, formada em letras, já pós-graduada em tradução, né, de espanhol português, português e espanhol, eu voltei a interessar-me pela escrita mais madura de crônicas, para a Folha de Itapetininga, não é? E aí, com a chegada da minha filha em 2012, foi que afloraram mais sentimentos lúdicos e de criatividade, de amor. E aí comecei a dizer, nesse momento eu vou escrever um livro para crianças, porque eu me identifico muito com o mundo infantil, essa minha visão lúdica da vida, de achar que tudo pode ser bom, lindo, colorido, assim como nós enxergamos os sentimentos do coração. E olha que é um desafio e tanto, né? Porque você pega essa criançada aí, a tua filha é de 2012. Isso. Então ela é dessa geração aí 3.0, essa geração que já nasce com chip no dedo, né? Eles são absolutamente digitais e multimídia. Como é que você faz para atrair essa criançada para o bom e velho livro? Eu faço com que eles tenham uma sensação positiva com o livro. Então eu conto a história de uma maneira tão lúdica, divertida, eu canto a história. Então eu fiz uma música que foi cantada no lançamento para mostrar que essa boneca de mola, ela mola e amola, mas ao mesmo tempo ela não vai só amolar. O que vai acontecer por trás disso? Então a história tem suspense, a história tem aventura. Dessa maneira eu trago eles de volta para uma realidade que pode ser tão deles, né? Tão palpável. Por que não voltar aos passatempos como molas? Eles até ganharam molas no lançamento do meu livro. Então eu consigo resgatar esses sentimentos que estão lá no fundo. E a gente pode pensar também como adultos, né? Por que não resgatar nossas crianças interiores? Por que não voltarmos a ver as coisas com alegria e entusiasmo como víamos? O Amola permite tudo isso, essa visão lúdica e alegre da vida. Que bacana! E esse é a porta de entrada de muitos outros aí? Eu espero, do fundo do meu coração, assim, estou muito entusiasmada, feliz, e espero e desejo um convite a toda a sociedade para que conheça essa obra, que além de linda, ela permite muitos sentimentos que sejam regados em cada um dos corações. Eu adentro esses corações através dessa obra. Então eu acredito sim, eu tenho outras ideias já, que eu estou regando, e quem sabe seja um processo assim como foi a Mola. Foram 5 anos semeando para fazer o melhor, para dar o melhor de mim, para que culmine em uma obra linda e que, além de linda, faça com que as crianças queiram mais e mais ler, reler e aprender de alguma maneira, da melhor maneira possível. E pessoal que queira adquirir o livro, onde é que encontra? Na Livrarias Curitiba, em Ponta Grossa, né, na livraria física, não está pela internet ainda, e também através do telefone 41 99 116 3502. Então, tá ok. Karen, muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo livro, muito sucesso, e quando tiver novidades, venha contar aqui pra gente. Com certeza, eu estou lisonjeada pela presença, de estar aqui na sua presença, e eu agradeço a todos que estão assistindo, e eu espero mesmo que eu venha contar muitas outras aventuras, porque essa boneca de mola não pode parar, porque além de amolar, ela faz com que a gente se apaixone. Tá certo. Muito obrigada e parabéns pela obra. Muito obrigada. Até a breve. Até. E você confere agora a dica de estilo de hoje. Estamos aí em ritmo de alto verão na coleção 2018-2019 da CS Club. Por isso, estamos trazendo peças novas, lançamentos para te mostrar. E claro que só vão melhorar com o passar das semanas, chegando mais peças. Isso ainda é só o preview. E hoje a gente escolheu o Off-White com materiais
alternativos com materiais naturais. Semana passada a gente mostrou a linha Resort, agora a gente escolheu para trazer aqui os materiais naturais, como por exemplo, o tecido do linho, que vem com um brilho aqui, complementa esse off-white. Se você quiser uma proposta mais sofisticada, você pode trabalhar aqui com uma sandália, que vem com o salto em verniz. Aí ela tem essa aplicação aqui das taxas em dourado para complementar com o brilho, um salto bloco fácil de você andar e que dá toda a elegância, todo o charme para um traje. Você pode jogar com um vestido, com uma saia, com uma calça. Se você não quer o salto, você quer a opção sapatilha, você pode trabalhar aqui com essa de bico fino, que a gente já contou para você, que tem um macetinho que alonga o pé, alonga a silhueta. A sapatilha com esse material aqui, com esse linho brilhante, vem com uma borda e a ponteira em verniz, dá um toque de brilho. São peças atemporais, mas com a vibe aí da temporada, que está trazendo com uma outra tendência, muita corda, que vem aqui nessa espadrilhe com sola tratorada. Aqui já é para uma proposta com uma bermuda alfaiataria, um shorts jeans, com o que você quiser combinar. O bom gosto é sempre seu e lá na CS Club você tem opção para todos os gostos. Eu, se fosse você, não perdi a oportunidade de dar uma conferida no piso 2 do Shopping Palladium. O Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com e o telefone 991323536. Eu quero deixar um abraço muito especial para a equipe de New Hair Design, para o pessoal da CS Club e também para a Lorena, da Dona Z Semijoias, que hoje mandou aqui para a gente, em clima de outubro rosa, essas peças em cristal rosa, ródio branco e também em zircônia, que dá esse brilho, esse astral todo especial. Para você, um grande abraço. Eu te espero na semana que vem na TV Vila Velha, em Alto Estilo. Até lá!